Deus de amor e de ternura contemplamos este mundo tão bonito que nos deste. Por sua morte, a morte viu o fim, do sangue derramado a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem o homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, uma boa tarde para vocês. Boa tarde. Nós demoramos um pouquinho para entrar. Às vezes acontecem esse atraso, mas é porque a técnica é muito sofisticada e são muitos detalhes e às vezes uma única pessoa, técnico no caso, Antônio Carlos, dá conta de tudo, nem sempre é muito fácil. Então, a esposa dele ajuda, mas o técnico é ele, e para ele fazer, com que tudo dê certo a contento, é uma exigência muito grande. Então a gente agradece a ele logo no início dessa missa também. E a vocês, a gente agradece a paciência de estarem conosco e manterem sempre essa paciência ativa, às vezes atrasando 5 minutos, 10 minutinhos, mas a gente entra no ar com a maior alegria. Abramos os nossos corações disponíveis ao Senhor Jesus e vamos juntos reconhecer que precisamos da sua misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e na esperança nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Nós vamos fazer a oração própria da 7ª semana da Páscoa, após a Ascensão, mas vamos nos lembrar também de pedir a intercessão de São Beda, Foi São Beda que inspirou o Papa Francisco na escolha do motum, ou seja, do lema do nosso Papa. O lema do nosso Papa é eleito pela misericórdia. E essa expressão é de São Beda. Então nós vamos também fazer a memória de São Beda nesta celebração. E nós trazemos em ação de graças o aniversário da nossa irmã, minha amiga querida, Maria Auxiliadora Nabuco Locatelli, está lá em Campos. Que Deus te abençoe, Auxiliadora, parabéns. Também queremos rezar pela intenção particular de Hilda Malé e Marcela Malé Pereira, pela recuperação da saúde de doutora Eliane, de Maria José Climaco de Oliveira, de Wagner Rodrigues Marques,
de Eurídia Levate, de William Silva, de Helenice de Aguiar Ponce de Leão, de Matilde Campos Noque, de Cleusa Tomé de Souza, de Hugo Tomé de Souza, de Mitzi Maria Pires, de José e Maria, de Pergi, de Jair Barbosa, de Neda e Guaraci, de Antônio Carlos, de Norma Machado, de Cecília e Antônio, de Padre Marcos Vinícius, do Padre João Azeredo e também pelos nossos irmãos falecidos. Lembramos de Isabel Cristina de Costa e Silva, de Carlos Alberto Coelho Ramires, 8 meses, de Hélio da Rocha Locatelli, 8 meses, de Teresina Servo Machado, de Triestes Servo, de Jorge Felipe, de Jorge Alves, 1 ano de falecimento, de Afonso José Multinho Impalari, 2 anos, de Maria de Lourdes Barbosa Zacarias, de Onofre Zacarias, de Bernardina Siqueira da Glória, de Elza Siqueira Santiago, de Luzia Santiago Brandão, de José Luiz Rivas de Quintas, de Rosa Maria Silva do Amaral, falecida hoje, por todos os falecidos da família Teles, Siqueira e Silva, e pelas almas do purgatório. Com todas essas intenções, na memória de São Beda, vivendo a 7ª semana da Páscoa, após a Ascensão, oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, que venha a nós a força do Espírito Santo, para que realizemos fielmente a vossa vontade e a manifestemos por uma vida santa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Quem está participando hoje pela primeira vez, saiba que a palavra é proclamada do meio da igreja, para que aqui no altar nós possamos evitar o contato, né? Não somente o contato, mas a dispersão de partículas na hora que a gente fala. Então isso fica reservado para que eu faça, né? Porque eu tenho que falar aqui. Então ninguém se expõe, os outros não se expõem e eu também não me exponho com a presença de nenhum outro irmão aqui em cima. Então por isso que a proclamação é feita a quase 8 metros, 9 metros de distância da minha pessoa. Tá bom? Então, vamos acolher a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam ao Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor.
rejubilam satisfeitos e exaltam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Dos órfãos ele é pai e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dar um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Todos aqueles que puderem, fiquem de pé para a proclamação do Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente, não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra de vida e de salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa semana que nós celebramos a 7ª semana da Páscoa, estamos na semana que é intermediária à festa, à solenidade da Ascensão, que celebramos ontem, e a festa, a solenidade de Pentecostes, que celebraremos no próximo domingo. É uma semana muito característica e muito importante, liturgicamente falando, porque é uma semana que nos coloca de cheio, digamos assim, como todo o tempo pascal, mas essa semana de modo particular, na centralidade da nossa consciência de que nós somos a igreja, como eu dizia ontem, adoradora, a igreja que se prostra diante do seu Senhor e que, consequentemente, na atitude de reconhecimento de que Jesus é Senhor glorificado, desde todo sempre, para toda a eternidade, Senhor sentado à direita de Deus que é Pai, por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. A nossa consciência de reverência, de louvor, de adoração do senhorio de Jesus, essa mesma consciência nos coloca numa atitude itinerante, numa atitude de saída, numa atitude de serviço, numa atitude de homens e mulheres que, tendo aguardado com toda a esperança possível e de coração aberto a força do alto, são motivados, animados, impulsionados por essa mesma força que é o Espírito Santo para a missão. Então, durante essa semana toda, a igreja experimenta, logo após a ida de Jesus na sua volta para sentar-se à direita de Deus que é Pai, nós celebramos essa visualização litúrgica, bíblica, da pequena comunidade dos discípulos que começam, logo que Jesus os deixou,
e que os anjos disseram, olha para baixo, olha para a vida, vamos lá, vós sois a igreja, né? Nós vimos ontem isso na celebração. Nós visualizamos a comunidade dos apóstolos como a comunidade que sente o desejo ardoroso de dar continuidade ao projeto de vida de Jesus, que tem essa missão: vós sois as minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria e nos confins do mundo, e que para isso, essa comunidade, essa é a visualização que eu queria que vocês sentissem comigo, essa comunidade precisa se constituir na abertura ao Espírito Santo, que é graça de Deus, e o primeiro sinal da abertura ao Espírito de amor é que nós possamos viver em unidade e em comunhão. E aí, a imagem dessa semana toda, até a festa de Pentecostes, é a imagem da pequena comunidade, o resto de Israel que está expresso na vida dos 12 apóstolos, junto com Maria, a mãe de Jesus, e junto com algumas outras mulheres, a comunidade que se reúne, que se congrega, que está unida, que vive em comunhão para acolher a força que vem do alto e poder assim justificar o seu testemunho de igreja nascente, que tem que dar continuidade à missão de Cristo, que tem que fazer o Evangelho ser anunciado. Essa comunidade se congrega unida em comunhão no cenáculo. Então, eu convido vocês, e eu desejo, e eu quero isso para que eu também possa experimentar profundamente, e quero que cada um dos meus paroquianos, cada uma das pessoas que acompanham as nossas celebrações agora pela mídia, que todos os nossos grupos pastorais, enfim, que todos os homens e mulheres, o grande desejo é que nós nos sintamos na atitude de superarmos todas as nossas dificuldades que nos impedem muitas vezes de visualizar a graça de Deus entre nós, porque anteriormente nos impediu de viver unidos e em comunhão. Deus nunca deixa de dispensar a sua graça. A graça de Deus sempre é presente. Nós é que muitas vezes não conseguimos enxergar. E quando é que nós não conseguimos enxergar? Quando nós perdemos a atitude dos apóstolos com a Virgem Maria, quando nós perdemos a atitude de unidade e de comunhão de igreja, de unidade e de comunhão celebrada na fé, de unidade e de comunhão celebrada na esperança, de unidade e de comunhão celebrada na generosa e benfazeja caridade que precisa se fazer presente na vida da igreja. Quanto mais a igreja enquanto igreja presente no mundo inteiro, na sua catolicidade, unida ao Papa Francisco, quanto mais a igreja unida a Dom Orani João Tempesta, a nossa igreja particular do Rio de Janeiro, quanto mais a igreja paroquial unida ao meu serviço paroquial, a instituição do ministério sacerdotal que está presente na minha vida, como pastor, como pároco, como irmão, como quem vai junto, ao mesmo tempo como quem vai à frente, quanto mais a igreja celebra a unidade e a comunhão com seus verdadeiros e legítimos pastores,
e que todos os membros celebram a unidade e a comunhão numa única perspectiva de que nós sejamos verdadeiramente a Igreja de Cristo, então aí nós rompemos com todas as dificuldades e superamos toda e qualquer possibilidade de não enxergarmos a graça de Deus. Ou seja, nós nos disponibilizamos e na oração, na unidade, na fé, na experiência de comunidade, nós vivemos num contínuo cenáculo. Num contínuo cenáculo, numa contínua atitude de abertura ao Espírito Santo. E quando é que o Espírito se manifesta? O Espírito se manifesta de tantas formas, mas em todas as formas, o Espírito só se manifesta naquelas e nas situações que sinalizam o lugar de Deus. Porque o Espírito de Deus não pode se manifestar aonde a divisão, aonde a hipocrisia, aonde as maldades, as injustiças, a corrupção, aonde os jogos de interesse, de conveniências próprias, aonde a falta de serviço, enfim, o Espírito de Deus não pode se manifestar aonde não existe lugar para poder se estabelecer como santuário do próprio Deus. Então, uma comunidade, se nós nos colocamos nessa atitude de querer ser o cenáculo do Senhor Jesus, junto com os apóstolos e junto com a Virgem Maria e com tantas outras mulheres que serviam a Jesus e aos discípulos, se nós queremos ser a verdadeira igreja do Senhor Jesus, que se abre diariamente a essa força que vem do alto, nós precisamos tomar uma atitude de conversão. E essa atitude de conversão passa pelaquela proposta que Jesus vai nos apresentar no seu Evangelho, no Evangelho de São João, quando ele vai dizer que ele veio para que todos sejam um. Inclusive é o moto, é o lema do nosso arcebispo Dom Orani, para que todos sejam um. Essa é a grande motivação da atitude evangelizadora da igreja, que nós possamos nos sentir irmãos, co-herdeiros de Jesus Cristo. E quando nós somos co-herdeiros de Jesus, nós disponibilizamos. Primeira leitura de hoje, vocês conhecem o Espírito Santo? Nem nunca ouvimos falar, dizia aquela comunidade, aquelas pessoas visitadas por São Paulo. Claro, não ouviram falar ainda, porque havia sido celebrado, acontecido na vida deles, o batismo de João Batista. E o batismo de João Batista não é o batismo de efusão no Espírito Santo. O batismo de João Batista era apenas um batismo de preparação para a conversão. Mas o batismo cristão, na força e no poder da Trindade Santa, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo da plenitude do Espírito, da efusão do Espírito, que possibilitará que todos aqueles que trazem no seu coração a disposição de querer viver em comunidade, na comunidade, para a comunidade, para o anúncio do Evangelho comunitário, que é o Evangelho de Jesus Cristo, na vida nossa e na vida de todos aqueles que assim o desejarem, o Senhor se revelará na sua plenitude de dons, na força do seu Espírito. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, abramos os nossos corações,
abramos os nossos corações para que essa disposição à unidade e à comunhão se realize entre nós, porque essa é a disposição de Jesus. Nós estamos numa sequência do capítulo 16 do Evangelho de São João, onde a gente tem visto o quanto que Jesus tem proclamado a unidade dele com o Pai, e o sinal dessa unidade de Jesus com o Pai é que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E nós nos abrimos a esse Espírito que procede dessa unidade trinitária, que é esse amor trinitário e que vem ao nosso encontro para que nós também possamos dar ao mundo o testemunho de Jesus Cristo, que nasce de uma igreja unida e em comunhão com a Trindade Santa, a serviço do Evangelho, a serviço do mundo, da construção do reino de Deus. Por isso, meus irmãos, hoje, a partir de ontem, nós iniciamos a Semana de Unidade dos Cristãos. Infelizmente, o legado de Jesus, que acabei de citar no capítulo 17 de São João, né, o pedido de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17, que todos sejam um, rogo ao Pai. Jesus diz, ó Pai, eu rogo para que eles sejam consagrados na verdade e que eles sejam um. Esse pedido ficou meio que escandalizado pelo percurso da história. E nós, os cristãos, infelizmente, temos dado ao mundo um contratestemunho, estamos divididos. O fato de que nós estejamos divididos, isso causa uma desconfiança na proclamação do Evangelho. Então, vamos pedir a Deus que nós os cristãos, possamos viver a unidade. Viver a unidade não significa que nós agora tenhamos que colocar todos os gatos no mesmo balaio. Não significa isso. E que tanto faz essa igreja ou aquela igreja. Não significa isso. Ah, Deus é o mesmo. Não significa isso. Viver a unidade significa descobrir juntos o Deus de Jesus Cristo. Não é qualquer Deus. É o Deus de Jesus Cristo, pela unidade e pela comunhão, focada na ação do Espírito Santo, que faz com que nós sejamos orientados a acolher a multiforme graça de Deus que está presente em todos, salvaguardando as dificuldades, os limites, as diferenças. Tudo isso é, digamos assim, acolhido, mas é acolhido numa salvaguarda de que nós não podemos, de modo algum, nos esquecer de que o ponto focal da nossa unidade não é o que aquela determinada igreja diz, ou aquele jeito de fazer, ou aquele jeito de ser, mas o ponto focal da nossa unidade é Jesus Cristo. Eu estou falando isso porque às vezes eu tenho visto, nesses últimos anos aí do meu sacerdócio, eu tenho visto na igreja muita gente achando que nós somos a mesma coisa de qualquer igreja que abriu as portas ali na esquina da Praça Sans Penha na última semana. Não, calma aí. Nós vivemos a unidade ininterrupta da comunhão apostólica. Nós nunca perdemos a união apostólica e nós precisamos salvaguardar essa dimensão. E é a partir desta dimensão,
com os pés fincados na unidade e na comunhão que se expressa durante 2020 anos, é que nós temos ponto de partida para dialogar, acolher, orientar e nos deixar também motivar pelo testemunho de outros irmãos. Então vamos abrir o nosso coração, vamos reconhecer que precisamos rezar sim pela unidade, mas a unidade não pode perder o ponto focal que é Cristo, e a unidade precisa ser levado em consideração que eu sou unido a partir da minha identidade, e a minha identidade é católica. Eu sou católico. Eu tenho um ponto de partida que é a sucessão apostólica, que é a compreensão ininterrupta de que desde Pedro a Francisco nós vivemos a fidelidade na vida da igreja, na fé que se expressa como catolicidade no mundo inteiro. Isso nós não podemos perder, isso é inegociável, inegociável. Mas é isso que nos disponibiliza para que nós sejamos generosos na unidade e na comunhão com todos os irmãos, e que queiramos que nós e todos os outros possamos encontrar naquele ponto focal que é Jesus Cristo, pela força do seu Espírito, aquele que é o nosso bom pastor, que reúne ovelhas de todos os apriscos, de todos os lados e cantos, num único rebanho, sobre a única direção do seu cajado, que é o cajado que nos conduz para a vida eterna. Então, celebremos a Semana da Unidade, rezando por todos os cristãos, e celebremos de modo particular, pedindo a Jesus que Ele nos mantenha com a Virgem Maria, Jesus ressuscitado, nos dê a graça de nos mantermos com a Virgem Maria, unidos a todos os apóstolos, numa única atitude de rezar, de implorar, numa atitude de cenáculo, de profunda oração, implorar que venha a nós o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Coloquemos sobre o altar do Senhor o pão e o vinho, juntamente com todas as nossas preces, com todas as nossas orações. Cantemos. Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. A nossa igreja, que é mãe, deseja que a consciência do gesto de ofertar se atualize durante toda a vida, como Cristo se imola sobre o altar. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Ó santa Deus, igreja. que este sacrifício perfeito possa
purificar-nos e dar a nossos corações a força da vossa graça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Nós vamos, nessa semana, continuar rezando o prefácio da Ascensão do Senhor. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, por Cristo, Senhor nosso. Ele, após a ressurreição, apareceu aos discípulos e, à vista deles, subiu aos céus, a fim de nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, o mundo inteiro exulta de alegria pascal, os anjos no céu, os homens e mulheres na terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão. Deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani, seus bispos auxiliares e eméritos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida: Isabel Cristina, Carlos Alberto, Hélio Rocha, Teresina, Trieste, Jorge Felipe, Jorge Alves, Afonso José, Maria de Lourdes, Onofre, Zacarias, Bernardina Siqueira, Elza, Luzia Santiago, José Luiz, Rosa Maria, e por todas as pessoas falecidas nesses últimos dias. Já chegamos a mais de 22 mil irmãos brasileiros, praticamente pelo Brasil afora, falecidos por conta do coronavírus. Nós fazemos alguns instantes em silêncio e rezamos por todas as intenções apresentadas de falecimento, mas rezamos também
por todos esses nossos irmãos e irmãs, crianças, jovens, adultos, idosos, que são vítimas desse flagelo humano que se abateu sobre toda a humanidade. Por eles rezemos. Acolhei-o junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram. Lembramo-nos da inspiração do Papa Francisco, São Beda, eleito pela misericórdia, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Vamos erguer aqui no cálice e na patena a vida de todos os nossos irmãos que pedem as nossas orações, a vida da nossa comunidade. Sem unidade e sem comunhão com a igreja, na igreja e pela igreja, pode fazer o barulho que quiser, porque não tem Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito da Trindade, do testemunho de comunhão em Deus. Sem unidade, sem comunhão com os legítimos pastores da igreja, não tem Espírito Santo. Isso não sou eu que falo, não. Isso quem fala é a tradição da igreja, a Sagrada Escritura, os santos padres. O Espírito é fruto na vida da gente, ele frutifica na vida da gente a comunhão e a unidade. Ele antecede para que ele chegue em efusão, que nós estejamos vivendo em unidade e em comunhão. Então vamos unir aqui a nossa atenção, trazer todo o nosso desejo de unidade, de comunhão, trazer a nossa unidade e comunhão em função daqueles que mais precisam, os doentes, os sofredores, os pobres, os esquecidos, e trazer a vida desses irmãos também aqui no altar do Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E juntos rezamos a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, da desunião e da indiferença, e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso Espírito a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor nosso Deus é bom, feliz de quem nele encontra o seu Espírito.
Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para esta vida e na esperança nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, semana de unidade dos cristãos, a nossa unidade se verifica aqui na Eucaristia, se justifica na Eucaristia, porque o ponto focal da nossa unidade é Cristo. Então, vamos trazer o nosso coração aqui para esse momento da comunhão, sabendo que ninguém comunga sozinho. Esse tempo está educando a gente. Ninguém comunga sozinho. Aquela comunhãozinha intimista sua, que você acha que é só para poder ganhar vantagens e para Deus fazer o que você quer, isso não é comunhão. Comunhão é comunhão com o Cristo, na ação do Pai e do Espírito, para a glória do Pai e pela ação do Espírito, e comunhão na igreja, pela igreja e com a igreja, com os irmãos. Então vamos focar no Cristo e sentir a força que Ele provoca em nós por seu Espírito, força de unidade e de comunhão de irmãos batizados na efusão do Espírito, porque somos crismados, marcados pela efusão do Espírito. Vamos agradecer ao Senhor e nessa gratidão experimentar da graça que Ele nos oferece agora. Comunguem comigo. Oremos. Oremos.
Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigado pela sua presença. Eu estou tendo vários testemunhos que estão me alegrando muito. Se você tiver um testemunho assim também, você coloca no comentário, você fala. O testemunho é de várias pessoas que estão comunicando para os seus parentes, amigos, sobre a nossa celebração. E com isso a gente tem gente de Portugal participando conosco, gente de Pernambuco, gente de Minas Gerais. Na semana passada alguém me disse essa semana, que ela pediu oração por uma amiga, e essa amiga participou da missa, e essa amiga é de Barbacena, e aí na missa essa segunda amiga encontrou uma terceira amiga do Espírito Santo. Muito bacana isso, muito bacana mesmo. Graça de Deus que vai nos motivando na comunhão, na unidade da igreja, que tem como ponto focal Jesus Cristo, Senhor da vida da gente, a quem nós servimos. Então, se você tem esse testemunho também, de reunir amigos, irmãos, de já ter convidado alguém para participar da missa e que esse alguém veio, participou através do Facebook, dá esse testemunho para a gente, coloca no Facebook, no comentário, ou se você está no Paróquia News, né? No Paróquia News a linha de transmissão não dá para você escrever, tem que ser no Facebook mesmo, tá bom? A gente vai agradecer. E se você tem essa oportunidade, não deixa de fazer, tá bom? Outra coisa importante, a alegria de acolher vocês todos os dias, às 11 horas da manhã, com a novena de Pentecostes. Então, a gente sabe que 11 horas da manhã não é um horário assim, o melhor horário, mas a gente privilegiou esse horário porque hora do almoço não dá, 3 horas da tarde, muitos de nós estão rezando o terço da misericórdia, depois às quintas-feiras nós temos a nossa adoração, 4 horas da tarde ficaria muito próximo da missa, então celular descarrega também, né? Tem tudo isso, então nós colocamos às 11 horas da manhã, então faz uma forcinha para você estar conosco todos os dias às 11 horas da manhã, rezando, implorando a Deus, através dos dons do Espírito Santo, a multiforme graça de Deus, que é o seu Espírito, o Espírito de Jesus ressuscitado sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. Então, todos os dias, às 11 horas da manhã. Lembrando também a vocês que na celebração do próximo sábado, nós iremos celebrar de forma simples, mas iremos celebrar a vigília de Pentecostes, a grande intercessão da igreja para que o Espírito venha a nós e celebraremos assim. Outra coisa importante também não entendi, pode falar. Hã? O terço. O terço hoje, aonde vai ser? Com o Geraldo e Margot. Na casa do Geraldo e da Margot, eles nos acolhem e nós os acolheremos também com a oração do Santo Terço. Geraldo e Margot, o nosso abraço para vocês. Então, ontem foi na Casa da Conceição e hoje quem é o padre? Nossa Senhora da Piedade. Padre Schneider, meu amigo Padre Schneider, lá da Diocese de Governador Valadares. O Padre Schneider, foi muito interessante que quando eu pedi ao Schneider para ele falar de Nossa Senhora da Piedade, eu pensei pelo fato de que ele, mineiro, Nossa Senhora da Piedade é a padroeira de Minas Gerais. E ele mudou de paróquia há pouco tempo,
e eu não sabia que ele estava trabalhando no santuário de Nossa Senhora da Piedade. Eu achei ótimo isso, muito bacana. Então, Padre Schneider, muito obrigado pela sua colaboração. Vamos então agora, pertinho da mãe, invocar o Espírito Santo. Durante essa semana, nós vamos fazer isso todos os dias, no cenáculo com Maria, invocar o Espírito Santo. Bem aqui pertinho da Virgem, nós vamos dizer: enviai vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Vocês vão dizer: enviai o vosso Espírito, Senhor. Junto comigo: enviai o vosso Espírito, Senhor. Sobre a igreja e seus ministros, enviai o vosso Espírito, Senhor. Sobre as comunidades cristãs, enviai o vosso Espírito, Senhor. Sobre as nossas famílias, enviai o vosso Espírito, Senhor. Sobre os doentes e desanimados, enviai o vosso Espírito, Senhor. Sobre todos os governantes no mundo inteiro, enviai o vosso Espírito, Senhor. Sobre os povos e nações, enviai o vosso Espírito, Senhor. Sobre cada um de nós, enviai o vosso Espírito, Senhor. Sobre o nosso mundo, enviai o vosso Espírito, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso Espírito, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, uma boa noite, um bom descanso para todos, o nosso abraço cordial, familiar, pastoral, abraço de irmão, de pastor, muita saudade de vocês, tá bom? E por favor, rezem por mim, pela nossa paróquia e por mim. Um abraço fraterno. Todo dia eu quero proclamar o teu amor e dizer pra todo mundo que tu és Senhor, Salvador. Todo dia eu quero proclamar o teu amor e dizer pra todo mundo que tu és Senhor, Salvador. Todas as nações se voltarão a ti, e toda a língua então confessará: não há outro Deus igual a ti. Fez serpente chegar e curou com seu olhar, fez Lázaro ressuscitar. Se um dia um anjo declarou que tu eras cheia de Deus, agora penso: quem sou eu para não te dizer também cheia de graça, ó Mãe, cheia de graça, ó Mãe, agraciada
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amado irmão, amada irmã, sou o Padre Schneider, aqui da paróquia Nossa Senhora da Piedade, de Açucena, Diocese de Governador Valadares. E hoje aqui estou para falar um pouquinho dessa bonita devoção, muito cara aos mineiros, padroeira de Minas Gerais, e com certeza muito cara também a todo o povo de Deus. Nós temos a imagem aqui ao fundo de Nossa Senhora da Piedade, nossa padroeira. E a primeira coisa que a igreja nos ensina através dessa imagem é nos mostrando que ali há uma mulher forte, dolorosa e sofrida, tendo nas mãos o filho inerte, o filho morto. O que é que se esconde imediatamente por detrás desse nosso jeito de enxergar a imagem da Virgem da Piedade? O filho morto que está nos braços da Senhora Nossa Mãe é a imagem de tantos homens e de tantas mulheres que assim se sentem, diante dos desafios da vida, diante das dores da vida. Quantas e quantas vezes nós também já não nos sentimos mortos, inertes diante dos desafios do existir. O Cristo morto nos braços de Maria é a imagem dos grandes sofredores da história. Mas temos também a figura da mulher forte. É a mulher que olha para o filho morto, cheio de carinho, cheia de dor, e isso nos mostra que a salvação nos custou caro. É a dor de Deus, é a dor da salvação. A paixão de Jesus na cruz não foi de forma alguma um teatro divino, não. Tudo foi com dor. Foi dolorido para o próprio Deus a nossa salvação, pagar o preço da nossa salvação, pagar a nossa dívida que havia sido contra a consequência também por todos nós. Maria é da mulher forte que experimenta o sofrimento, experimenta a dor, mas não experimenta o desespero. Existe uma grande diferença daquele que enfrenta a dor, sendo ou tendo Deus como companheiro e como ajudador, e tem a diferença da que enfrenta o sofrimento por si mesmo, que enfrenta as dores sozinhos. Aquele que enfrenta as dores, assim como Maria, cheios da graça, eles têm um olhar de esperança. Eles sabem que é preciso vencer a dor, mas eles sabem também que vai passar. Maria olha para Jesus como aquela que diz: aqui está terminado, a dívida foi paga, tudo foi consumado em Jesus Cristo, mas eu sei que Ele vai ressuscitar. Eu sei que Ele tem uma vida escondida naquele projeto de novidade. A imagem parece uma mudada de imagem diante das dificuldades do existir. Que a Virgem da Piedade te abençoe e te alcance com a sua graça, com teu amor e com a tua misericórdia, te alcance aonde você estiver, de acordo com aquilo que você crê e de acordo com aquilo que você deseja. Oremos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.